Nós não fazemos missão em um culto, nós fazemos um culto para missões. Então o que você vai ouvir aqui hoje é para que você faça missões. Para que você faça missões. O coração de Deus clama por missões. O coração de Deus geme por almas. O coração de Deus geme por missões. Porque Deus olha para o mundo, querido, e vê o mundo perdido em trevas. Deus ama o ser humano de tal forma que deu o seu filho, entregou o seu filho pela humanidade. Deus continua dizendo e demonstrando o seu amor dia após dia com os homens. Dia após dia com os homens. E o Senhor trouxe muito forte essa palavra e trouxe um tema. Eu quero que você guarde nessa noite tudo que foi falado por Deus, que vai ser ministrado no seu coração nessa noite, que é muito forte. É muito forte. Já vou dizer para você, querido. Fala para o seu irmão que está do seu lado aí. Você está preparado, irmão? Fala para ele, você está preparado? Aperta o cinto. Aperta o cinto. Aperta. Bom, porque vai chacoalhar. Vai chacoalhar. O livro de Jonas, esse mesmo aqui que nós lemos, ele é considerado como um livro missionário do Antigo Testamento. Foi o único profeta que foi enviado por Deus a uma nação gentia, ou seja, um povo que não era judeu, que não era hebreu. Jonas foi o único profeta que Deus enviou especificamente a uma outra nação. E por incrível que pareça, Deus enviou Jonas a Nínive. Nínive era constituída pelo povo assírio. E se eu falar para você quem eram os assírios, nós vamos entender um pouquinho por que Jonas não quis ir a Nínive. Os assírios foi um povo que ao longo dos tempos fez guerra a Israel. As coisas mais simples que os assírios faziam com seus inimigos era esfolar vivo. Outras vezes colocar eles numa estaca no sol ardente, no sol escaldante, colocá-los lá pregados em uma estaca, esfolá-los vivos e algumas vezes enterrá-los vivos também. Então os assírios eram um povo muito cruel aos olhos da nação de Israel, e eles faziam isso constantemente com Israel. Eu tenho uma filha que chama Síria, né? Ela está aqui hoje, glória a Deus. Mas a Síria é de Deus, a Síria é bênção. E quando eu coloquei o nome dela de Assíria, eu não sabia de nada disso, irmão. Eu não sabia disso. Mas ela já é do Senhor, né? Então o povo assírio foi um povo maligno que fez guerra constantemente contra Israel. E Jonas foi enviado por Deus a essa nação, a esse povo. E Jonas, como um patriota, como um nacionalista, como aquele que conhecia o seu povo, que amava Israel, que amava o seu povo, ele não queria ir pregar a Nínive. Ele não queria pregar aos assírios, em hipótese alguma. Jonas não queria, mas Deus o enviou lá. Porque Jonas, ele era muito exclusivo. Eu sou profeta de Israel, eu faço parte da casa de Deus, de Israel. Eu não quero ir a Nínive, eu não quero ir aos assírios. E quando nós lemos o versículo 1, a palavra de Deus diz assim: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Quando a palavra de Deus veio a Jonas, ela veio como uma ordem, no imperativo, dizendo: Jonas, levanta-te e vai a Nínive, e clama contra ela, profetiza contra ela, declara contra ela, porque a sua maldade, a sua malícia, o seu pecado, ela subiu até mim. E o propósito de Deus, querido, era salvar Nínive, era salvar os assírios, era trazer salvação sobre aquela nação. Por isso Deus levanta Jonas e manda que Jonas vá. Jonas recebeu uma incumbência direto do Senhor. Querido, quantas vezes eu e você, como cristãos, nós ouvimos a voz de Deus para irmos, para fazermos. Quantas vezes Deus chama você e diz: meu servo, minha serva, meu filho, vai, clama na sua casa, clama na sua família, clama no seu trabalho, clama pelas ruas.
Nós ficamos como Jonas. Jesus disse: ide por todo o mundo. Ide por todo o mundo. O apóstolo Paulo diz aos romanos: como pois invocarão em quem não creram? Como pois invocarão aquele em quem não ouviram? Deus estava dizendo: Jonas, levanta-te e vai, porque tem um povo esperando a minha voz. Jonas relutantemente, querido. Versículo 3 diz: porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, pois para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Sabia que Jonas pensava que Deus era só de Israel? Jonas achava que Deus, o Deus do céu, como ele mesmo diz, o Criador dos céus e da terra e do mar, era o Deus só dele. Quando Davi diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ele está falando que Deus é dele mesmo, mas ele deseja compartilhar o seu Deus com o próximo. Jonas não. Jonas achava que o perímetro onde Deus estava era só dentro de Israel. Se ele saísse para fora de Israel, das fronteiras de Israel, Deus não estava naquela localidade. Por isso que a Bíblia diz: Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor. Agora eu pergunto para você, meu amado: alguém pode fugir da presença de Deus? Alguém pode se esconder da presença de Deus? Alguém pode fugir da presença de Deus? Ninguém pode fugir da presença do Senhor. Ninguém pode fugir. Jonas pensava que Deus era só de Israel e fugiu para outro lugar. Eu vou tomar um caminho diferente. Eu vou fugir de Deus. Salmo 139 diz: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer ao inferno na minha cama, eis que tu lá estás também. Se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser: de certo as trevas me cobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como um dia, e as trevas, a luz, são para ti a mesma coisa. Jonas falou: Deus mandou ir a Nínive, eu vou para Tarsis, para as regiões da Espanha, vou para outro lugar. Sabe o que aconteceu, querido? Jonas foi, pegou o seu dinheiro, comprou uma passagem, entrou em um barco, foi para Tarsis. Jonas estava tranquilo, convicto, e ele entra nesse barco. A Bíblia relata como nós vemos que ele entra e vai ao porão do barco. E lá, querido, ele entra num profundo sono e começa a dormir, começa a descansar, e o barco segue a sua viagem. Num dado momento, querido, começa um grande vento a assolar aquele barco, a assolar aquela embarcação. Uma grande tempestade se eleva. Mas sabe por que Deus mandou o vento? Por causa do desobediente. Deus mandou o vento só por causa do desobediente Jonas. Preste atenção nisso aqui, querido. Eu não sou um pregador assim, terrorista não, mas muitas provas se levantam em nossas vidas porque nós somos desobedientes à voz celestial. Nós não ouvimos a voz celestial. Ela manda irmos por aqui e nós vamos por ali. E quando vamos por ali, nós encontramos o vento, a tempestade, a prova, a luta, que nós não queremos ouvir a voz de Deus. Não queremos seguir o caminho que Deus mandou que deveríamos seguir. Deus manda um grande vento. Versículo 4 diz: mandou o Senhor ao mar um grande vento. Não foi o diabo, viu, irmão? Foi o próprio Senhor que mandou um grande vento. E se fez no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Jonas deveria ser bênção. Nesse momento, Jonas estava sendo maldição.
Jonas deveria ser luz, nesse momento estava sendo trevas. Porque a tempestade veio perseguindo Jonas, mas todos aqueles que estavam à sua volta. Meu querido, um profeta desobediente, um cristão desobediente, quando as provas vêm na vida dele, vem para a casa dele, vem para todos aqueles que estão em sua volta. Quando eu e você desobedecemos a voz de Deus, nós levamos toda a nossa casa à prova que Deus promove. Não é a tempestade que o diabo levantou lá para os discípulos quando estavam no mar, não. Lá nós entendemos que foi Satanás que levantou. Essa aqui foi o próprio Deus que soprou o mar. E ela foi tão intensa que o navio quase partiu-se no meio. Sabe o que estava acontecendo? Enquanto Jonas estava dormindo, a tempestade comendo lá fora, os homens daquele barco, que eram pagãos, eles estavam orando cada um ao seu Deus, diz a Bíblia. Eles estavam clamando do jeito deles. E Jonas estava dormindo no sono da indolência no porão do navio. Querido, muitas vezes nós estamos vendo a nossa família se perdendo. Nós estamos vendo os nossos amigos se perdendo. Nós estamos vendo os nossos irmãos se perdendo. Nós estamos vendo as almas se perdendo, indo ao inferno. E nós estamos dormindo o sono da indolência. Não fazemos nada a respeito. Muitas vezes nos encontramos como Jonas, no porão desse navio, achando que estamos fazendo o que é certo, por causa do nosso orgulho, por causa da nossa prepotência, por causa da nossa vontade. Porque muitas vezes a vontade de Deus vai contrariar a nossa, e nós queremos fazer do nosso jeito, não queremos fazer do jeito de Deus. Um cristão que foge das suas responsabilidades, querido, divinas, ele é tribulação para si e para o seu próximo. Para si e para o seu próximo, para a sua casa. No versículo 5 e 6: Então temeram os marinheiros, e clamavam cada um seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia num profundo sono. Percebe a palavra profundo aqui? Não poderia ser só sono, um profundo sono. Jonas estava roncando, estava em um sono profundo. Enquanto a prova, a tempestade assolava o barco, ele estava dormindo. As pessoas estavam orando e clamando cada um ao seu Deus. Há uma palavra em Romanos 13:11 que diz: é isto digo, conhecendo o tempo, que já é a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. É hora de despertarmos do sono. A nossa salvação está mais perto, queridos. Um outro texto também, em Efésios 14 e 15 diz: por isso diz, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, Cristo te esclarecerá. Aleluia. Muitas vezes, querido, estamos como Jonas, estamos dormindo, os dias estão passando. Antes de ontem meu filho disse: pai, o ano já está acabando, como passou rápido 2015. Eu disse: é verdade, meu filho, está acabando o ano já. Os dias estão passando rapidamente. A volta do Senhor, querido, está por um fio. E há muitos Jonas dormindo no fundo dos porões dos navios. Há muitos Jonas dormindo. Por isso que eu disse que esse culto não é um culto de missão. Esse é um culto para a missão. É um culto para a missão. É para te levantar, para que você faça a missão, para que você declare que só o Senhor é Deus, para que você declare que Deus quer salvar, Ele quer curar, Ele quer restaurar, Ele quer transformar. Aleluia. Eles diziam: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre quem? Caiu sobre o Jonas, irmão. Talvez eles lançaram dados, talvez eles pegaram aquelas cordinhas, cortaram tudo num tamanho só, e uma pequenininha colocou na mão. Cada um pegou uma, Jonas pegou a menorzinha. Jonas foi descoberto,
Era por causa dele que eles estavam naquela tribulação, quase morrendo, jogando do barco as suas fazendas, jogando do barco os seus mantimentos, os seus alimentos. Por causa de um homem, várias pessoas e famílias estavam perecendo. Deixa eu falar para você, querido, era por causa de um profeta de Deus, era por causa de um homem de Deus, era por causa de alguém que conhecia o Deus dos céus. Então eles disseram: declara-nos tu agora, por que causa nos sobreveio este mal. Olha aqui, preste atenção nisso. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és tu? Sabe o que Deus me falou? A minha ocupação e a sua, nós somos profetas, porque nós anunciamos a palavra de Deus. Que ocupação é a tua, Jonas? Profeta, eu sou profeta. Da onde é que você vem? Eu sou a igreja, eu venho da igreja. Espera aí, qual é a tua terra? O reino de Deus, os irmãos, os salvos. Ou seja, a minha ocupação é profeta. Eu sou cristão, eu faço parte da igreja, e a minha casa é o reino de Deus. Aleluias. Os homens estavam perguntando: peraí, nós estamos passando por tudo isso, mas vem cá, quem que é você? Peraí, tem alguma coisa diferente em você. Quem que é você? Se está acontecendo com a gente essas coisas, então você é alguém diferente. Quem que é você? Que ocupação é a tua? Irmão, Jonas declarou: eu sou hebreu, eu sou da casa de Israel, eu estou desobedecendo a Deus, eu estou fugindo da presença de Deus, eu estou fugindo da minha responsabilidade, eu estou fugindo das minhas responsabilidades divinas de anunciar a salvação. Eu estou levando vocês à condenação. Sabe, querido, quando você deve ser luz e você não é na sua casa, quando você precisa ser luz e você é trevas, quando os seus olhos precisam serem bons e eles são maus, quando você precisa ser bênção e muitas vezes você é ao contrário. O seu pai talvez não venha para a presença de Deus, a sua mãe não vem para a presença de Deus, o seu irmão não vem para a presença de Deus, o seu amigo, a sua amiga, o seu colega não vem à presença de Deus, porque você não se mostra como luz, porque você não se mostra como luz naquele lugar. Deus manda você falar, você não fala. Deus manda você ir, você não vai. Deus manda você ir, você foge. Jonas confessa que eles estão passando por tudo aquilo por causa do seu pecado, por causa da sua desobediência, da sua relutante desobediência. Toda desobediência, querido, tem um preço. Preste bem atenção aqui. Toda desobediência tem um preço. Ah, então é por causa de você que nós estamos passando por isso? Jonas é por causa de mim. Faz o seguinte, me lança no mar que vai acabar todo o problema. Sabe qual foi o preço que Jonas pagou, querido? Foi 2. Por causa da sua desobediência na sua responsabilidade divina. Foram 2. 2 preços. Um ser jogado ao mar, outro ser engolido por um peixe. Porque toda desobediência tem um preço. A de Jonas foi o mar e foi o peixe. Está bem claro na palavra de Deus. Está bem claro. No versículo do capítulo 2, versículo 15 e 17 diz assim: e levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria, e temeram pois estes homens ao Senhor, com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Aqueles homens que não conheciam o Senhor se converteram ao Senhor, mas não precisava ser assim. Jonas como um sacrifício,
Jonas poderia ter pregado a eles, mas por causa da sua desobediência, a sua pregação foi em forma de sacrifício. E os homens viram, quando lançaram Jonas no mar, a tempestade parou. E os homens ofereceram sacrifícios, ofertaram a Deus, fizeram votos a Deus, ao Senhor. Aqueles homens acrescentaram na sua lista de deuses, porque eles tinham seus deuses falsos, acrescentaram na sua lista de deuses o Senhor. Começaram a orar ao Senhor. Olha o que diz o versículo 17: deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E este esteve, Jonas, 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Irmão, tem prova que nós procuramos, mas tem prova que Deus manda. Tem prova que nós procuramos, mas tem prova que Deus manda. Sabe para quem Deus manda a prova? Para o desobediente. Para o desobediente. Para o teimoso. Jonas era teimoso, irmão. Uma das suas características do seu caráter era teimoso, relutante, porque ele achava que Deus era só de Israel e o restante das nações que se explodissem. Mas Deus estava demonstrando o seu amor, o seu caráter. Queria salvar Nínive, queria salvar os assírios. Mas Jonas não queria não, meu irmão. Jonas não queria não. Ele não queria. O versículo, capítulo 3, capítulo 2 ainda. A Bíblia diz no versículo 10 que falou, pois, o Senhor ao peixe. Jonas foi para a barriga do peixe, ficou 3 dias e 3 noites. Sabe o que aconteceu durante esses 3 dias e 3 noites? Jonas pegou um barco para ir para outro lugar. Deus mandou ele a Nínive, ele pega uma direção oposta. Ele vai para outra região, por sua livre e espontânea vontade e desobediência. Deus manda o vento, Deus sabe como tratar com o desobediente. Manda o vento, faz ele cair dentro do mar, ser lançado lá, joga um peixe. Jonas pegou um barco para ir para Tarsis. Deus providenciou um submarino para levar ele para Nínive. Um submarino em forma de peixe. Ele passou 3 dias nesse submarino. Lá dentro, querido, as algas rodeavam a sua cabeça. Com certeza o cheiro dentro do vento do peixe não era bom. E lá Jonas, ele começa a orar ao Senhor e buscar ao Senhor em arrependimento. E reconhecer a sua maldade, o seu pecado. E reconhecer a sua desobediência, a sua relutância em fazer contrária à voz de Deus. E Jonas começa a orar ao Senhor e buscar a presença de Deus. Abra a sua Bíblia, se você fechou, aí no livro de Jonas, no capítulo 2, o versículo 1. Quero que você acompanhe a leitura comigo. Jonas 2, versículo 1. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. E disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e Tu ouviste a minha voz. Porque Tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e nas correntes me cercou todas as Tuas ondas, e as Tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse, lançado estou de diante dos Teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da Tua santidade. As águas me cercaram até a alma, e o abismo me rodeou, e as algas me enrolaram na cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, e os ferrolhos da terra correram sobre mim para sempre. Mas Tu livraste a minha vida da perdição, ao Senhor meu Deus. Quando desfaleci minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou em mim a oração. Entrou em Ti a minha oração, no templo da Tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com voz de agradecimento, e o que votei pagarei, do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe,
e ele vomitou a Jonas na terra. Irmão, presta atenção aqui, querido, bastante atenção. A prova que Deus manda, por causa da desobediência, o tempo da prova vai depender do arrependimento do desobediente. No caso de Jonas, durou 3 dias e 3 noites, porque Jonas orou, e Jonas, ele estava tão espantado, que ele foi com esse peixe, que nós não sabemos que peixe é, se era um cachalote, uma baleia azul, nós não sabemos, a Bíblia não relata, fala peixe. Ele foi nas profundezas do mar. O versículo 2 diz: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu, do ventre do inferno gritei. Jonas compara o ventre do peixe, o seu estado, como se ele estivesse no inferno, no lugar de escuridão, de medo, de tormento, de angústia. No versículo 6, ele diz: eu desci até os fundamentos dos montes, e ferrolhos da terra correram sobre mim para sempre, mas tu me livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Jonas foi lá no profundo dos montes, na barriga do peixe, se sentia desesperado, perdido, sem salvação, sem Deus, por causa da sua desobediência. Mas Jonas, ele diz no versículo 7: quando desfaleci em a minha alma, eu me lembrei do Senhor e entrou a ti a minha oração. Jonas se lembrou do Senhor, e no tempo da sua santidade ele começou a orar a Deus, e fez votos a Deus, e disse: o que eu votei eu pagarei, Senhor. E sabe o que aconteceu, querido? Versículo 10: falou pois o Senhor ao peixe, e o peixe o vomitou. O peixe o vomitou. Sabe onde que o peixe vomitou ele? Perto de Nínive. Perto de Nínive. É como se nós ouvíssemos a voz de Deus assim agora: Jonas, você vai ou você não vai? Agora você vai ou você não vai? Como que vai ser a partir de agora? Como que vai ser? Versículo 3, versículo 1 do capítulo 3 diz: e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo. Irmão, como Deus é misericordioso. Deus mais uma vez vai a Jonas. Segunda vez Deus vai a Jonas. Olha o que Deus diz: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela. E prega contra ela a pregação que eu te disse. Mais uma vez Deus vem a Jonas e fala para ele: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. Sabe o que Deus está falando para Jonas? Jonas, não adianta você fugir da minha presença. Irmão, se tiver Jonas aqui dentro, eu estou falando para o Jonas: Jonas, não adianta você fugir da minha presença. Jonas, não adianta você querer fazer do seu jeito. Jonas, não adianta você querer fazer com a tua mão. Deus está dizendo, como Ele disse para Jonas: você vai ter que cumprir o chamado dEle. Meu irmão, com Deus ou nós vamos ou nós vamos. Ou nós vamos ou nós vamos. O problema é quando nós achamos que Deus é só nosso. O problema é quando nós entramos aqui, está gostoso, confortável, sentamos na nossa cadeira e até achamos que a cadeira é nossa. Nós sentamos na cadeira e falamos assim: esse lugar é meu. Aí quando chega no outro culto, chega uma pessoa, senta no seu lugar, você fala: sentou no meu lugar. Nossa. Só falta colocar o nome na cadeira. Essa cadeira é minha. Ninguém tasca. Sabe, irmão, o problema é esse. É quando nós nos sentimos confortáveis. E tem o mundo perecendo, tem Nínive perecendo, tem pessoas morrendo, tem pessoas indo ao inferno, tem pessoas perdidas nesta hora. Muitas vezes nós somos exclusivistas, nacionalistas. Igreja, nós somos só nós, somos nosso clã, só a nossa vida de igreja.
Esquecemos que Deus nos levantou para levar a palavra da reconciliação. Esquecemos que Deus nos levantou para buscar o mundo perdido. Passa domingo, entra domingo, e nós viemos e vivemos uma vida confortável. Achamos que o Evangelho é isso aí. Jonas, querido, se arrependeu. Nínive estava esperando por Jonas. O mundo está esperando por você. Seu vizinho está esperando por você. A sua família está esperando por você. As pessoas que estão ao seu redor estão esperando por você. Como eles vão ouvir se não tem ninguém pregando? Como eles vão conhecer Jesus se ninguém fala de Jesus? Como eles vão saber que eles têm pecado se ninguém informa que eles têm pecado? Quando Deus diz para Jonas e a Nínive, Jonas vai a Nínive e clama contra ela, prega contra o pecado dela, anuncia que Deus virá com juízo se eles não se arrependerem. Jonas vai e prega, querido, e Nínive se arrepende. A Bíblia diz que do rei aos seus servos, ao povo, aos animais, todos fizeram jejum, vestiram panos de saco, ficaram deitados sobre cinza, em humilhação, porque se arrependeram do seu pecado, da sua malícia, da sua maldade. Porque Jonas pregou, porque Jonas anunciou. Porque você diz, não, eu vou falar, eles não vão crer. Porque você diz, eu vou contar, eu vou anunciar para o meu pai, ele não vai crer, não vai aceitar. Eu vou falar para minha mãe não vai aceitar, o meu irmão não acredita. Mas basta você pregar, porque a palavra é poder. Quando você prega, o Evangelho é o poder de Deus. Basta você crer e pregar, anunciar. Mas nós queremos converter as pessoas. O problema é que nós queremos converter a pessoa. Quem converte, querido, quem convence, se chama o Espírito Santo, o Consolador. O seu papel e o meu papel é anunciar, é jogar a semente. O nosso papel é declarar, o nosso papel é pregar, é ser atalaia, anunciar continuamente a palavra de Deus. Nós já queremos que a pessoa mude, que a pessoa seja transformada. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, você não pode mais fazer isso. Meu irmão, pregue a palavra de Deus, deixa Deus trabalhar e fazer a obra, é Ele quem faz. Mas deixa eu falar uma coisa para você, guarde isso aqui no fundinho do seu coração. Só um arrependido pode levar arrependimento para quem não é arrependido. Só um arrependido. Você é arrependido dos seus pecados? Se você é arrependido dos seus pecados, você pode levar arrependimento para quem não é arrependido dos seus pecados. Agora, se você não é, querido, as pessoas vão olhar para você e falar assim, mas você, quem é você para falar isso para mim? Quem é você? Jonas desejava ver a destruição de Nínive, querido. Há um texto em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 a 20, diz assim: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Olha que palavra tremenda, o apóstolo Paulo está dizendo que nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus rogasse por nós ao mundo, para que o mundo se reconcilie com Ele através de Cristo. E nós muitas vezes não anunciamos, não. Sabe quando eu olho para essa palavra, querido? A minha casa deve ser uma embaixada do reino de Deus. A sua casa deve ser a embaixada do reino de Deus. Eu estou pregando e tem jovem com celular na mão. É por isso, querido, que não muda nunca a vida.
Por isso que vive na miséria espiritual que é. Por isso que não se converte nunca. E se for para a barriga do peixe, não tem papai, não tem mamãe, não tem pastor, aí é o próprio Deus tratando. Foi o próprio Deus que lançou, só o próprio Deus irá tirar. Não brinque com Deus, Deus não é brinquedo. Deus não é fantoche na sua mão, Deus não é moleque. Esse evangelho torto que nós estamos ouvindo, querido, nessa geração, vai levar muitas pessoas à perdição. Mas estamos aqui dia após dia, anunciando a verdade, velando pela sua alma, porque a Bíblia diz que um dia eu vou dar conta da sua alma diante de Deus. Mas ai de você, se for relutante, desobediente, você estará nas mãos de Deus. É você e Ele, você e Ele. A Bíblia diz que um dia estaremos diante do grande trono branco. Lá não haverá papai nem mamãe. É você e o Criador da sua alma. É você e Ele. E lá você vai tratar com Ele. Lá você vai entrar em juízo com Ele. E Ele vai pedir conta das suas obras. A primeira coisa que Ele vai fazer, Ele vai dizer: vamos ver se o nome dele está no livro da vida. Se o seu nome não estiver no livro da vida, na mesma hora você vai ser lançado no lago de fogo eterno. Mas se o seu nome estiver lá, Ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai, possuir o reino eterno. Aonde você quer passar toda a sua eternidade, meu querido? Eu sei, irmão, que você veio para ouvir uma palavra de Deus. Talvez você nunca mais volte aqui. Você que nos visita hoje, talvez você disse: pastor, é doido. Você nunca mais volte aqui. Talvez você fale: que é isso? Talvez você nunca mais volte, querido. Mas você está ouvindo a palavra do trono de Deus, do coração de Deus. O objetivo de Deus não é ofender você. O objetivo de Deus não é entristecer você, não é magoar você. O objetivo do Senhor é alertar você, é despertar você. O objetivo de Deus é trazer você para perto dEle. Meu irmão, Jesus falou mais do inferno. Se você ler os evangelhos, Jesus falou mais do inferno do que do céu. Por que será? Porque Jesus era adepto do inferno? Não, porque Jesus estava alertando os homens do perigo do inferno. Jesus veio para buscar e salvar aquele que se havia perdido. Não brinque com Deus, querido. Não brinque com Deus. Tem muita gente brincando com Deus. Tem hora, querido, que eu fico angustiado na minha casa. Eu falo: Deus, será que eu estou fazendo o que é certo? Que eu prego, anuncio, falo, parece que as pessoas não ouvem. Parece que elas não entendem. Mas quando você liga a televisão e você vê os evangelhos da moda de hoje, os evangelhos fáceis, que promete coisas para as pessoas, que faz carícias na alma, que dá uma cruz ortopédica, macia, as pessoas querem, as pessoas vão. O evangelho que promete a chave do carro, a casa na praia, a casa no campo, os 2 carros importados na garagem, todo mundo quer. Mas quando você ouve a voz de Jesus dizendo: aquele que quiser vir após mim, aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga após mim. E siga após mim. Meu irmão, ninguém quer se negar. Ninguém quer se negar. Essa geração de hoje é uma geração desobediente. É uma geração teimosa, desobediente a pai e mãe. Uma geração que não teme a Deus.
Eu só sei de uma coisa: Deus está falando e eu estou fazendo a minha parte. Eu quero a minha salvação. Eu quero a minha salvação. Eu quero. Ah, como será glorioso aquele dia. Como será glorioso aquele dia, quando Ele aparecer nas nuvens para buscar a sua igreja. Ah, como será glorioso aquele dia, quando o nosso corpo será transformado em um corpo imortal, e nos depararmos com a glória do Senhor, com a sua face como o sol de um meio-dia, dizendo: vinde benditos, possuir o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas Ele também dirá: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ele diz: eu colocarei as ovelhas à minha direita e os bodes à minha esquerda. As ovelhas são aquelas que seguem o seu pastor, a voz do seu pastor amado Jesus, aquelas que amam estar com Ele, aquelas que dependem dEle, aquelas que obedecem a Ele. Não estou chamando ninguém de bode aqui, tá, querido? Porque todos vocês são ovelhas de Jesus. Mas dentro da igreja, de forma geral eu digo, existe bodes e ovelhas, existe joio e existe trigo. Deixa eu só fazer uma comparação entre o bode e a ovelha. A ovelha é dócil, é mansa, é dependente, ela depende do pastor em tudo, em tudo. O bode, desobediente, marrento, dá cabeçada, é fedido, se mistura com coisa suja. Eu estou falando da realidade do animal na natureza, e nós fazemos uma comparação assim. Foi o Senhor que disse que dentro da igreja, a palavra de Deus relata isso, que há bodes e ovelhas. Eu creio que aqui nessa igreja só há ovelhas, querido. Amém? Você é ovelha, você não é bode, você não é joio, você é trigo. Mas por aí, querido, está cheio de bode, cheio, não de trigo, mas de joio, que está tentando infectar a igreja, tentando transformar a ovelha em bode, tentando transformar trigo em joio. E nós temos que tomar cuidado, querido, tomar muito cuidado. O juízo de Deus será tão grande sobre essa terra, tão grande sobre os homens, e as pessoas não têm dimensão. Jesus lançou a palavra e disse assim: temei, pois, aquele que além de matar o corpo, pode lançar a alma no inferno. Não temei, pois, os homens, temei, pois, aquele que além de matar o corpo, tem poder para lançar a alma no inferno. Quem é esse que pode lançar a alma no inferno? Quem? Deus. Deus. Jesus diz: temei, não temei os homens que matam o corpo, temei, pois, aquele que além de matar o corpo, pode lançar a alma no inferno. Abra sua Bíblia aí, Salmos 9, versículo 17. Salmo 9, versículo 17. Olha o que diz: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Nós só vivemos uma vez, querido, aqui nessa terra, só uma vez. A Bíblia diz, Hebreus 9, 27, que após essa vida seguirá o juízo. Não há reencarnação. A Bíblia fala de ressurreição. Ao homem está ordenado morrer uma vez. Segue-se após a sua morte o juízo. Nós morremos aqui, nosso corpo desce ao pó, e a nossa
nosso espírito e alma vai a Deus prestar conta da sua existência. É nesta hora nós prestamos conta da nossa existência. E é nessa hora que será determinado o lugar da nossa existência na eternidade, céu ou inferno. Mas quando eu chegar diante de Deus, pastor, Deus é bonzinho, é amor, Deus me perdoa. Quer dizer que o sacrifício de Jesus na cruz por você não valeu nada, então. Quer dizer que o sangue derramado, o corpo rasgado, o sacrifício, aquele que se fez pecado sem ter pecado, por nós, para nos livrar da ira futura, da vingança de Deus, da ira de Deus. Quer dizer que lá na hora diante do juiz de Deus, Deus vai perdoar, vai ser amor? Não vai ser amor. Não, naquele dia ele será justiça, naquele dia ele será juízo, naquele dia ele será julgamento. Irmão, eu não queria ir para esse lado. Eu não queria ir. Confesso para vocês que eu não queria ir. Mas muitas vezes nós não somos nem Jonas. Nós somos mais do que Jonas. Bom, querido, é estar na frente de uma televisão assistindo um filme. Bom, é estar agora, talvez em casa, assistindo um Fantástico, vendo as novidades da semana. Bom, é estar tomando uma Coca-Cola, comendo uma pizza ou comendo uma pipoca sentado no sofá bem confortável. Isso é bom. Mas Salomão disse assim: é melhor você estar na casa do pranto do que na casa da alegria. Porque quando você está na casa do luto, da morte, você pensa na sua existência. Quando você está na casa da alegria, você não lembra de nada. A sua alma e a minha alma, ela gosta do prazer, ela gosta das vontades. A sua alma, ela é movida pelos toques, os seus sentidos. Nós queremos aquilo que é bom, agradável ao nosso paladar, ao nosso toque, aos nossos desejos. E Deus não fala na alma, Deus fala no espírito. Ele confronta o nosso espírito. Jesus disse: a carne é fraca. E Ele está ligando a carne à alma. Mas Ele diz: o espírito, pois, está pronto. O seu espírito sempre esteve pronto e sempre vai estar pronto a ouvir a voz de Deus. Sempre, sempre. Agora, você pode querer ouvir ou não ouvir. Você pode estar aqui dentro, querido, estar entrando aqui e saindo ali. E você pode ir embora para sua casa. Você pode até me criticar. Pode criticar, irmão. Fala mal de mim, tanto que você quiser. Não acho ruim, não. Pode falar. Eu não tenho problema com relação a isso, né, Henrique? Não tem problema. Fala, meu irmão, pode falar. Fala mal mesmo. Quer jogar no Face, quer jogar na internet, joga. Pode falar. Eu não estou aqui para ser elogiado por ninguém. Só que se for para pregar um evangelho fingido, irmão, falso, então eu largo mão de tudo. Entrega esse microfone aqui para alguém. Se alguém se habilitar, pega. Eu tiro meu time de campo. Não tem problema com relação a isso. Meu irmão, você acha? Você acha? É rapidinho, meu irmão. Mas ficar pagando de besta aqui, de bobo, diante desse evangelho aqui, não. Desse não. Eu não me prestarei a esse favor. Como eu disse para você que entrou aqui, amado, talvez você não volte mais. Talvez você ficou escandalizado. Mas Deus está falando alguma coisa dentro de você nessa noite. Está mexendo com você. Está despertando a sua alma. Sabe por quê, querido? Sabe por quê? Porque Deus ama você.
Deus ama você. Quando nós escutamos a palavra, o Evangelho de João, capítulo 3, João está instruindo Nicodemos. Nicodemos era um judeu religioso, era um fariseu, ele era um mestre da lei. E aí ele combina para conversar com Jesus de noite. Ele não queria ser visto pelos homens, queria ter uma conversa, um papo separado com Jesus. Jesus vai com ele. Abra sua Bíblia aí. Já mudou tudo aqui? Já mudou. João capítulo 3. Presta atenção nisso aqui. Eu estou acabando, tá? Aqui mais ou menos 1 hora. Estou brincando. João capítulo 3. Deixa eu falar para vocês isso aqui. Se quiser ficar com raiva de mim, ficar nervoso, ficar com cara feia, pode ficar, irmão. Cara feia para mim é fome. Ih, não vai fazer diferença para mim. Irmão, quantos confrontos nós já passamos em nossa vida? Quantas perseguições? Quantas caras feias? Vai ser só mais uma. Vai ser só mais uma para mim. João capítulo 3. Abre aí, João capítulo 3. Se você ainda pode abrir, abre. João capítulo 3. Versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, e foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi. Olha o que Nicodemos diz para Jesus: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Mas Nicodemos começa a elogiar Jesus. Então, você é mestre de Deus, você veio, você faz sinais maravilhosos. Ninguém pode fazer essas coisas se Deus não for com ele. Então Deus é com você, Jesus. No versículo 3 Jesus respondeu e disse: na verdade eu te digo, que aquele que não nascer de novo não pode entrar, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos vem com a conversa fiada, dizendo: Jesus, você é de Deus, você faz sinais maravilhosos que ninguém pode fazer, só se Deus for com ele. Jesus não entra nessa conversa. Jesus fala assim: na verdade eu digo para você, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus não fala de sinal, não fala de poder, não fala de milagre. Fala assim: na verdade, Nicodemos, o que importa mesmo, o que importa na verdade é nascer de novo. Se você quer ver o reino de Deus, você precisa nascer de novo. Há uma condição aqui: se você quer ver, olha aqui, irmão, ó, ver, ver. Tá entendendo? Entendeu? Quer que eu faça de novo? Jesus disse: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Faz assim para o seu irmão ver, para tirar a atenção um pouco. Vira para ele e fala assim: vê. Para tirar o tá tenso, fala assim: vê, fala para ele. Ele diz: você não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Jesus está falando de alguma coisa espiritual. O tonto está perguntando de coisa natural. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar ao ventre da sua mãe? Oh, meu Deus. O cara era mestre em Israel, Leonardo. Mestre, conhecedor da Torá, da Escritura Sagrada. Mas Jesus, como é que é isso? Voltar no ventre da mãe de novo? É mais um milagre que o senhor vai fazer? Tem que voltar na barriga da mãe de novo. Aí Jesus fala assim: Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quer dizer, primeiro se você não nascer de novo, você não pode ver o reino. E se você não nascer da água e do Espírito, nascer do Espírito Santo, uma nova criatura, nascer da água, do batismo nas águas, sepultar o velho homem, a velha mulher, a velha natureza, você não pode entrar no reino de Deus. Entrar, colocar os seus pés lá dentro, entrar lá para estar junto com Deus. Não pode entrar, Jesus está falando.
Aí no versículo 6, Jesus diz: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Olha aqui um homem nascido da carne. Olha aí para você, uma mulher, um homem nascido da carne. Nasceu do seu pai e de sua mãe. Você nasceu da carne. Mas agora uma pergunta aqui nessa noite: você quer ver o reino, quer entrar nele? Você tem que nascer do espírito. Você já nasceu do espírito? Porque da carne você já nasceu, irmão, tá aí ficando velho. Vou falar de novo, o cabelo está caindo, a ruga está chegando, a velhice está chegando. Você já nasceu da carne, quanto tempo, irmão? A irmã Lucilene ontem fez ano? Fez quanto? 32, né? Já nasceu da carne, irmão. Mas Jesus disse: olha, a carne não pode entrar no reino de Deus. Só o espiritual. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Irmão, se você não entrar no reino, você vai para outro lugar. Você quer que eu fale de novo? Eu não quero falar. Se você não for para o céu, meu irmão, você vai para outro lugar. E esse não é o desejo de Deus. Não é o desejo de Deus. Versículo 7, Jesus diz: não te maravilhes de ter dito. Repete comigo. Jesus disse: não te maravilhes de ter dito. Não fica maravilhado da informação. Necessário vos é nascer de novo. É necessidade, é necessário, precisa. Se você quiser ir para o céu, você precisa nascer de novo. É necessidade da sua alma, é necessidade do seu espírito. Se não, esquece a eternidade ao lado de Deus. Jesus disse: não te maravilhes disso. Você já tem informação. Vocês já têm informação nessa noite. Agora Jesus disse: necessário vos é nascer de novo. Olha o que ele diz: o vento assopra onde quer, ouve-se a sua voz, não se sabe onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ele está dizendo: você que é nascido do Espírito, você não é mais conduzido a sua vontade, você é conduzido pelo Espírito de Deus. É Ele que rege a sua vida, que comanda a sua vida. Vamos continuar nessa leitura, eu estou acabando já. Versículo 10, olha o que Jesus disse para ele. Versículo 9, Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre em Israel e não sabes isso? Peraí, você conhece a palavra? Você diz que é crente? Você diz que crê no Deus de Israel? Você diz que tem Jesus no seu coração? Você diz que crê na Bíblia? Você diz que crê em Jesus? Você diz que acredita em Deus, até que crê em milagres, mas você não sabe disso? De vez em quando passa uma propaganda na televisão assim: eu acredito em milagres. Eu também acredito. Eu acredito. Mas Jesus pergunta para ele: você é mestre em Israel e não sabes isso? Você não entendeu ainda? Versículo 11, na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Sabe por quê, querido? Porque o coração do homem está na terra, não está no céu. Nós vivemos a terra, não vivemos o céu. E por vivermos na terra, nós temos dificuldade para crer nas coisas do alto. Até Tomé, que andou com Jesus em todo o período da sua vida, os seus 3 anos e meio, quando Jesus ressuscitou e depois Jesus apareceu para os discípulos, Tomé não estava junto. Tomé depois ficou sabendo, e Tomé disse: eu não acredito que Jesus apareceu. Aí passou 8 dias depois, Jesus apareceu, Tomé estava junto. Jesus foi lá no Tomé e falou assim: olha aqui, rapaz, está pensando que é eu? Olha aqui, põe a mão aqui. Aí Jesus fala assim para ele: felizes daqueles que não viram e creram. E tem muita gente que precisa ver para crer. E ele diz: feliz é aquele que não viu e creu. Não seja incrédulo, mas seja crente. Crente, crente. Vamos seguir. Jesus disse no versículo 16, 15: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só vai ter a vida eterna
quem nele crê. Esse que nele crê não vai perecer. Mas pastor, como que é crer em Jesus? Eu tenho ele aqui no meu coração. Será que é só assim? Será que é só assim crer em Jesus? Vamos seguir o texto para a gente ver, tirar uma conclusão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, entregou o seu mais precioso. Aí diz, para que todo aquele que nele crê, nele quem? Em Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos seguir, versículo 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus está aqui nessa noite para salvar você, não é para te condenar. Ele está aqui para te salvar. Se Ele está aqui para salvar, é porque você precisa de um Salvador. E não vai ser diante de Deus naquele dia que você vai pedir perdão, não. Deve ser agora, porque Jesus está aqui para salvar. Versículo 18 ele diz, olha a sentença e a chave do texto: quem crê nele não é condenado. Preste atenção, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Alguma Bíblia fala diferente aí? Tem alguma Bíblia que fala diferente, irmão? Tem alguma versão diferente aí? Está tudo certinho? Ele está dizendo, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê será condenado? Está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Irmão, eu entendi duas mensagens nessa noite de Deus para nós. A mensagem para o Jonas, desobediente, e a mensagem para aquele que não nasceu de novo. E foi Deus que fez fazer isso, porque não estava naquilo que estava programado. Então Deus falou com o Jonas, e Deus falou com Nicodemos hoje. Quem é você nessa noite? Você é o Jonas? Você é o Nicodemos? Ou você não é nenhum dos dois? Essa palavra não foi para você. Se não foi para você, glória a Deus. Mas se foi para você também, glória a Deus também, porque Deus está falando com você, está te informando, está te despertando. Mas eu pergunto nessa noite, quem você é, querido? Você é o Jonas? Ou você é o Nicodemos, que precisa nascer de novo nessa noite? A palavra da reconciliação está aqui nesse altar, e está aí nas suas mãos. Deus estava em Cristo, reconciliando-nos com Ele. Só há reconciliação com Deus através de Jesus, não há outra forma. Não tem Pedro, Tiago, João, Maria, André, não tem. A reconciliação é por intermédio de Jesus. Ele é o caminho, vírgula, e a verdade, vírgula, e a vida. Jesus é o único caminho, a única verdade e a única vida. Jesus não é um caminho, uma verdade, uma vida. Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Aleluia. E ele disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele não disse assim, ninguém vai ao Pai. Abre a Bíblia, o último versículo que eu vou ler, no mesmo Evangelho de João 14:6. João 14:6. Vamos confirmar se o pastor está falando a verdade ou não. João 14:6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, vírgula, e a verdade, vírgula,
e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Sabe o que Jesus está dizendo? Ele não está dizendo ninguém vai ao Pai, porque o Pai está nele. Ele está dizendo ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você quer ir a Deus? Vá a Jesus, porque Deus está em Jesus. Jesus deu a receita nessa noite, querido, para o novo nascimento. E Jesus falou com o Jonas também aqui nesse lugar. Você que está fugindo da presença de Deus, você que está fugindo do chamado de Deus, você que está fugindo da responsabilidade divina, ou você que entrou aqui nessa noite, querido, e está na condição de Nicodemos, sabe que você não nasceu de novo. Essas duas classes de pessoa eu quero chamar aqui na frente. Entenda, querido, que nessa noite Deus está muito perto de você. Está falando contigo talvez como nunca falou na sua vida. Talvez você entrou numa igreja cristã, evangélica, pela primeira vez, e Deus falou fortemente na sua alma nessa noite. Ele quer te salvar, Ele quer mudar a sua história nessa noite. Se você é Jonas e entende que você está procrastinando a obra de Deus, a vontade de Deus, você está enrolando com Deus, fugindo da vontade do Senhor, eu quero que você saia do seu lugar. Você não precisa ter vergonha disso, que ninguém está aqui para julgar ninguém, mas Deus falou com você. Deus falou com você. Você sabe o que tem que fazer e você não faz. Deus fala para você, você faz ao contrário. Se você é essa pessoa, querido, saia do seu lugar e venha aqui à frente em arrependimento, porque Deus quer mudar a sua história. Talvez você está dentro da barriga do peixe, gemendo, chorando em provas densas, e não compreendeu o porquê isso. E Deus está dizendo para você, por que isso nessa noite? Ou talvez você entrou aqui, você sabe que você é Nicodemos, você não compreende as coisas de Deus, não entendeu o que é o Evangelho do Novo Nascimento, e Deus falou com você nessa noite. Você deve vir aqui à frente.